Graça e paz, amados. Você recebe a paz de Jesus ao seu coração? Glória a Deus. Quantos estão preparados para as grandes coisas que Deus vai fazer esse ano? Saiba que Deus tem grandes coisas para a tua vida, querido, esse ano. Os teus olhos não viram, nem os teus ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no teu coração o que Deus tem preparado este ano para aqueles que o amam. Que você crie uma expectativa tremenda no seu coração daquilo que Deus quer fazer na sua vida. Estou muito alegre aqui por ter presente a nós, minha cunhada, meu irmão, estão lá atrás, também a pastor Rafael. Pode ficar de pé? Só vai ficar meio vermelhinho, né? É normal, é mal de família. Que Deus abençoe. Minha cunhada foi levar os sobrinhos lá. Uma alegria tê-los aqui, uma alegria receber todos vocês que nos visitam, de todo o coração. Sejam bem-vindos. Essa é uma família para amar vocês e para andarmos juntos nos caminhos do Senhor. O que nós vamos ministrar nesta noite maravilhosa é o que levou à queda de Lúcifer. O tema, se você estiver anotando, aproveite, anote. Tenho certeza que nós vamos aprender junto uma série de coisas importantes que vai marcar a sua vida. Você está com o coração aberto para aquilo que Deus quer falar com você nessa noite? Amém, queridos? Amém. Abra o seu coração, tenho certeza que Deus vai nos ensinar uma série de coisas tremendas nessa noite, através da queda ou do pecado de Lúcifer. Quais foram as motivações, o que assolou o coração de Lúcifer, o que levou à queda de Satanás, o que levou um anjo de luz, cheio de glória e majestade, a se corromper, ser gerado em seu coração a iniquidade, o pecado, e então a terrível queda deste ser que era resplandecedor, cheio de majestade, cheio de glória, a cair e se tornar o inimigo de Deus, o adversário do nosso Senhor, e nosso adversário também. O pecado de Lúcifer, ou a queda de Lúcifer. Abra comigo no livro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 11. Ezequiel 28, 11. Nós vamos ver o que levou à queda de Lúcifer, ou o pecado de Lúcifer. Ezequiel 28, 11. Abriram? Glória a Deus. A Bíblia diz: veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, ou o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Olha que interessante, né? Lúcifer era o selo da perfeição, da criação divina até então, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, e de toda pedra preciosa era a tua cobertura: sardônio, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores, e os teus pífaros, no dia em que foste criado, foram preparados. Lúcifer era alguém tão tremendo, tão majestoso. Alguns eruditos creem que ele era até o responsável da área da música no céu, porque a Bíblia diz que no dia em que ele foi criado, em ti se faziam tambores e pífaros. Eram instrumentos da época, da qual o profeta descreveu aqui. Era como se, o que deixa entender aqui, é como se os instrumentos estivessem no próprio corpo de Lúcifer. Ele era capaz de entoar cânticos através de instrumentos que ele mesmo tinha no seu próprio corpo. E a Bíblia continua dizendo: tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Fala comigo: perfeito eras em teus caminhos, até que se achou iniquidade em ti. E a Bíblia continua dizendo: na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste, por isso te lancei,
profanado do monte de Deus, e te fiz perecer, ó querubim cobridor. Do meio das pedras afogueadas, elevou-se, pois, o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti, e pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, e aos olhos de todos os que te veem, todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Em grande espanto te tornaste, e nunca mais subsistirá. Fala comigo. Satanás nunca mais subsistirá. O fim de Satanás já foi decretado nesse mesmo episódio, onde Ezequiel teve uma revelação da queda ou do pecado de Lúcifer, naquilo que nós chamamos, quem estuda a Bíblia, de eternidade passada, antes da criação de todas as coisas, antes da criação da terra, antes da criação do homem. Satanás já existia, já tinha sido criado. A Bíblia diz que ele era perfeito em formosura, ele era o selo da perfeição, e perfeito em formosura e cheio de sabedoria. Era algo esplendoroso, lindo, maravilhoso que Deus havia criado. Era um querubim da guarda, ungido para cobrir, da qual Deus havia estabelecido no Monte Santo de Deus, ou seja, na presença de Deus, que andava no meio de pedras afogueadas, e ele era perfeito em todos os seus caminhos, até que um dia se achou iniquidade no coração desta criatura, que hoje nós conhecemos como Satanás, o inimigo, o adversário. Ele caiu num pecado terrível. A Bíblia diz que o seu coração elevou-se por causa da sua formosura. Ele não soube ser bonito. Deus havia feito ele tão belo, tão formoso, mas a Bíblia diz que aquilo provocou um sentimento, uma motivação errada dentro do seu coração, e ele se elevou. A sabedoria, que era para ser algo tremendo e glorioso da parte de Deus na vida desse ser criado, a Bíblia diz que o corrompeu. E por isso Deus diz que pela terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti pela multidão das tuas iniquidades. Como pôde uma criatura tão esplendorosa, tão linda, tão maravilhosa, cair num pecado tão terrível? A palavra desta noite é para que você analise o seu coração, querido, para que você não permita que estas atitudes de elevar-se, de orgulho, de arrogância, de rebeldia, assolem a sua vida e te façam desviar dos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que ele era perfeito em todos os seus caminhos. Será que você tem andado em perfeição diante de Deus? Será que você tem buscado a perfeição de Jesus na sua vida? Será que você tem andado nos caminhos do Senhor? E a Bíblia diz, até que um belo dia se achou iniquidade no coração de Satanás ou de Lúcifer. O que nós podemos aprender da vida de Lúcifer? Ou seja, quem era Lúcifer antes da queda? Quem era este ser tão grandioso, tão maravilhoso, em termos de formosura? Ele era o selo da perfeição, a Bíblia diz, cheio de sabedoria, alguém tremendo, sábio, era perfeito em formosura. Quando eu penso nesse termo da Bíblia, eu fico imaginando quantos e quantos jovens às vezes não sabem aproveitar a formosura, né? Se entregam nas mãos de Satanás, destroem a beleza que Deus deu, que é algo tremendo, e se perdem ou corrompem aquilo de maravilhoso que Deus deu. Quantas e quantas pessoas usam a sabedoria de uma maneira errada, pela corrupção dos seus corações. A palavra Lúcifer na Bíblia significa justamente isso, brilhante, aquele que brilha. E aí nós podemos imaginar o brilho, a majestade, o resplendor desse ser criado. Você consegue imaginar comigo? Como era lindo Lúcifer antes da queda. Ele foi criado, queridos, para ser um diadema de louvor ao Criador.
Você imagina alguém, uma criatura tão linda, tão perfeita, tão maravilhosa, que foi feito pelo nosso Criador tremendo e maravilhoso para ser o diadema, como se fosse a joia preciosa de toda a criação. Ele foi feito assim, Lúcifer, e não soube lidar com tudo isso, com a sua beleza, com a sua sabedoria, com tudo aquilo que Deus havia feito de maravilhoso na sua vida. Ele era o querubim da guarda. Pastor, o que era o querubim da guarda? Era um anjo. Eram os anjos que protegiam a santidade e o trono de Deus. Ele estava ali, pertinho da presença de Deus. Estava ali próximo da glória de Deus, em comunhão constante com Deus, protegendo a santidade de Deus e o trono de Deus. Ele possuía autoridade sobre os anjos. Porque nós podemos ver que a Bíblia revela que ele conseguiu seduzir e enganar e persuadir e levar juntamente com ele 1/3 dos anjos que haviam nos céus. Será que ele era bom de sedução? Muitos estudiosos creem que quando fala assim, pela multidão das tuas iniquidades e pelo teu comércio profanaste os teus santuários, está falando justamente dessa parte, dele ir de anjo em anjo seduzindo e causando aquela rebelião contra Deus nos céus. Ele possuía, queridos, autoridade, ele possuía uma posição de honra e de glória diante de Deus, mas ele não se contentou com essa posição. Ele vivia diante da presença de Deus e da sua glória, até que em ti, ou seja, nele, Lúcifer, se achou a iniquidade. Avalie o teu coração, querido. Vamos avaliar o nosso coração com relação ao que levou Lúcifer a cair. E nós vamos aprender uma série de coisas com relação à nossa vida. Abra comigo em Isaías 14, 12. Isaías 14, 12 é outro trecho, onde se fala do mesmo episódio, da queda de Lúcifer. Aqui, o profeta Isaías está tendo a mesma visão que Ezequiel teve, só que de um foco e uma visão um pouco diferente, só que falando do mesmo assunto, ampliando a revelação de como aconteceu a queda de Lúcifer. Isaías está dizendo no 14, 12, como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, se referindo a Lúcifer, filha da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu dizias no teu coração, fala comigo, coração. A chave da queda de Lúcifer é justamente o que invadiu o coração desta criatura ou deste ser criado por Deus. Por isso que eu digo, essa palavra é uma análise do nosso próprio coração, para que nós não caiamos nos mesmos erros que Lúcifer caiu. Ele começou a falar, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, é Deus dizendo a ele, ao mais profundo do abismo, e os que te virem te contemplarão, considerar-te-ão e dirão, é este o homem que fazia estremecer a terra e que fazia tremer os reinos? Ali continua decretando o fim de Satanás na palavra. Nós vemos vários episódios em 2 trechos distintos, onde o profeta vê os episódios da eternidade passada, antes da criação de todas as coisas, antes da criação da terra, do homem, e também o mesmo profeta, na mesma visão, consegue enxergar o fim decretado de Satanás, que está descrito no livro de Apocalipse. No mesmo panorama, na mesma visão espiritual, ele conseguiu enxergar a queda, como Satanás operava, ou opera, enganando as nações, enganando os povos e os reinos, e conseguiu enxergar lá no fim, o fim decretado pela palavra de Satanás, ou do inimigo das nossas almas, Lúcifer, o diabo. Até que se achou iniquidade nele. Como essa iniquidade, ou como esse pecado, pode ser descrito de uma maneira em que possamos entender o que, ou quais sentimentos invadiram o coração desse anjo de luz?
nós vamos ver 5 manifestações, ou 5 sentimentos, ou 5 motivações impuras, que invadiram o coração de Lúcifer, ou de Satanás, e que levaram ele à queda, à ruína, e futura destruição e fim, já decretado pela palavra de Deus. A primeira delas, Satanás viu a sua formosura, sua beleza, sua sabedoria, e disse: eu subirei ao céu. Fala comigo, eu subirei ao céu. Foi o primeiro sentimento que invadiu o coração de Satanás. Pastor, mas o que significa isso? Ele propôs no seu coração fazer o seu domicílio no terceiro céu, roubar, usurpar a glória e a majestade de Deus. Quando ele fez isso, automaticamente, ele tentou se autopromover, ou seja, tomar uma posição que Deus não havia dado. Isso se chama autopromoção impura. Isso faz que nós possamos analisar a nossa própria vida. Meu irmão, será que você tem tentado se autopromover no seu trabalho, na sua escola? Tentado se elevar a uma posição que Deus não te deu? Tentado muitas vezes pisar na vida das pessoas? Tentado enganar ou persuadir ou usar de todas as artimanhas e ferramentas para conquistar aquilo que você quer? Ou você tem esperado em Deus, tem sido fiel, tem feito bem aquilo que Deus entregou nas suas mãos, e tem esperado o tempo de Deus para que Ele venha te elevar ou te levantar aonde Ele quer te levar? O diabo autopromoveu a si mesmo, e isso foi uma autopromoção impura. Ele queria elevar-se a um lugar diferente do que Deus lhe havia posto. Ele tentou assumir um posto, uma posição no céu que Deus não havia lhe dado. Ele não se contentou na posição que tinha, ele quis elevar-se. E a Bíblia nos revela que o processo de Deus é totalmente o contrário, não é verdade? O mundo é quem mais quer se elevar, é quem mais quer se exibir, é quem mais quer mostrar para o outro que é melhor do que o outro, não é verdade? Só que no reino de Deus as coisas são diferentes, querido. No mundo, ou para o diabo, foi elevar-se. Mas a Bíblia ensina que no reino de Deus as coisas são diferentes. No reino de Deus você tem que se submeter. Você tem que obedecer. Você tem que se esvaziar. Fala assim, no reino das trevas, o objetivo principal é elevar-se a uma posição que Deus não deu. Mas no reino de Deus as coisas são diferentes. A Bíblia fala de esvaziar-se, querido. Esvaziar-se do seu eu, do seu acho, do que os teus conceitos errados muitas vezes. Esvaziar-se do seu ego Golias, aquele grande gigante que está dentro de você, que quer que você faça aquilo que te dá na telha, em vez de fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Será quem está reinando o seu coração, querido? Quem é o rei do seu coração? Será que é Jesus? Será que é o Senhor? Ou é o seu eu, que quer se elevar, que quer se levantar e sair pisando em cima dos outros? O diabo quis elevar-se a um lugar diferente do que Deus lhe havia posto. Ele quis ser aquilo que ele não era. Ele quis assumir uma posição que Deus não tinha dado, ou não havia criado ele. Fugiu do plano e do propósito de Deus para a sua vida. Querido, não faça isso. Isso foi uma intenção egoísta, fala de egoísmo. Isso fala de um ultraje contra o plano e o propósito do Criador para a vida dele. Será que você tem fugido do plano de Deus para a sua vida? Será que você tem fugido do propósito de Deus para a sua vida, querido? E tem tentado fazer coisas, tentando fugir desse propósito que Deus não mandou você fazer? Cuidado, este foi uma das motivações que invadiram, um dos sentimentos que invadiu o coração de Satanás. Ele quis ter uma posição celestial elevada, que Deus não havia dado a ele. A outra frase que a Bíblia diz, que invadiu o coração de Satanás, ele disse: eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Mas pastor, o que significa isso?
Olha só, mesmo sendo o guardião do trono de Deus, ele não se contentou com isso. Ele aspirava à posse de um trono para si. Ele queria estabelecer um trono dele e governar sobre todas as estrelas de Deus. Essa expressão estrela de Deus significa justamente isso, os anjos de Deus. Ele queria se ensenhorar, tomar posse das criaturas e se fazer de criador, ou se fazer de Deus, tomar a glória de Deus, tomar o reino de Deus. Ele não se contentou na posição que estava. Eu exaltarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Isso fala de ambição de assegurar um trono. Querido, a ambição é uma coisa muito perigosa. Fala comigo, a ambição é uma coisa muito perigosa. Ela pode ser uma pedra de tropeço na tua vida, ela pode te fazer cair, pode te fazer extraviar dos caminhos do Senhor. A ambição desequilibrada ou sem um motivo justo é uma coisa perigosíssima. Ele teve uma ambição egoísta, impura. Ele tentou assegurar para si um trono aonde não havia um trono para ele. Tentou usurpar o trono de Deus. Ele tentou estabelecer a sua própria realeza no céu e na terra. A terceira manifestação do pecado dele foi quando ele disse: no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Significa isso, biblicamente falando? Monte, na Bíblia significa lugar de governo divino na terra. E a palavra congregação significa o povo de Israel, está falando do povo de Deus. Governo este que é exercido desde Jerusalém, do ponto de vista escatológico de Deus. Satanás, no seu coração, visava compartilhar do governo messiânico na terra. Ele queria ter um governo dele, messiânico na terra. Ele queria um reconhecimento messiânico na sua vida. E Deus não havia conferido, Deus não havia dado a ele essa posição. A quarta manifestação do pecado de Lúcifer foi essa: subirei acima das mais altas nuvens. A palavra nuvem na Bíblia mais de 100 vezes significa presença e glória divina. Ele quis assumir a glória de Deus. E Deus fala algo tremendo na sua palavra, nós logo abaixo vamos ver. Ele queria ser adorado e queria tomar uma glória que pertencia somente a Deus. Como nós temos visto isso, né? Às vezes até dentro do povo evangélico. Parece que não caiu a ficha de que o único nome que tem que ser glorificado ou exaltado é o nome de Jesus. Quantas e quantas pessoas, mesmo no meio evangélico, tentam exaltar ou tornar o seu nome célebre, em vez de exaltar o nome de Jesus, que é o nome que está acima de todo nome, que é o nome que tem que ser exaltado. Às vezes nós vemos isso numa capa de livro, né? O tema do livro desse tamanho, o nome do cara é mais da metade da página, não é verdade? O CD, o título desse tamanho, a foto do cara é enorme e o nome horrendo dele, para que todo mundo saiba quem ele é. Tornar seu nome célebre. Buscar um reconhecimento que Deus não havia dado, querer uma glória que Deus não havia dado a ele, usurpar a glória de Deus, tomar uma glória que pertence somente a Deus, querido. Você nunca vai conseguir roubar a glória de Deus, porque só Deus é glorioso. Você nunca vai conseguir ser glorioso, porque só Deus no seu caráter é glorioso. Nós, como filhos de Deus, só podemos fazer uma coisa, querido: manifestar, fala comigo, manifestar a glória que é de Deus, porque só Deus é glorioso. Amém? E o desejo de Deus para a tua vida é que a glória de Deus seja manifesta através de você, porque a glória é dele, não é nossa. Nós apenas refletimos algo que é dele, que é do seu coração, que exalta ele, para louvor da sua glória e não da nossa. Será, querido, que você tem vivido querendo estabelecer o seu próprio reinadinho, seu próprio império? Será que no seu coração, quem reina soberano no trono do seu coração, é Deus, é o Senhor Jesus, ou é você mesmo?
Será que você tem buscado obedecer a Deus e aos seus mandamentos? Porque Ele é o Senhor. Você não é Senhor mais de você mesmo. É Ele quem é o Senhor, é Ele quem se ensenhora de nós, e nós somos servos por amor. Amém? Ele queria ser adorado e queria tomar uma glória que pertencia somente a Deus. Isaías 42:8, Deus vira para mim e para você e para todos nós, e diz: eu sou o Senhor, e este é o meu nome, a minha glória, pois, não darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Fala comigo, Deus não divide a sua glória com ninguém. A glória que é dele, pertence a Ele. Amém? Querido, dê a glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Se Deus tem feito grandes maravilhas na tua vida, esse galardão, esse mérito não é seu, é pela graça e misericórdia de Deus. Nós acabamos de ler, no começo do culto, porque as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E esta é a causa de nós não sermos consumidos. É a sua graça, é a sua misericórdia, é a sua glória, refletida e revelada nas nossas vidas a cada dia. Quantos querem refletir a glória de Deus? Quantos querem sentir a presença e a glória de Deus na sua vida a cada dia? O fogo de Deus sentindo, queimando no seu coração, a presença de Deus sendo carregada por você aonde quer que você vá. Deus está buscando homens e mulheres, da qual Ele possa manifestar a sua glória na terra. Será que Ele pode contar com você, meu irmão? Será que você vai ser o vaso, onde Deus vai encher da sua glória? Você quer isso? Vira a sua mão para o céu e fala: Deus, eu quero ser um instrumento para a tua glória, Pai. Eu quero ser um vaso para a tua honra, Pai. Eu quero ser uma bênção nessa terra, em nome de Jesus. Eu declaro que você será uma bênção no nome de Jesus, querido. Toma posse dessa palavra para a sua vida. Deus não divide a sua glória com nenhum homem, mulher ou qualquer coisa criada. Por isso que ofende ao Senhor quando o homem começa a adorar uma imagem, uma escultura, um pedacinho de papel, ou um objeto, ou um símbolo. Isso é uma ofensa para Deus. Trocar o Criador pela criatura, trocar o Criador dos céus e da terra por algo criado por Ele, isso é uma coisa ridícula. E a Bíblia diz em Romanos 1:18 em diante, a Bíblia diz que a ira de Deus se revela dos céus sobre os homens, porque trocaram a verdade de Deus pela mentira, porque trocaram o Deus Criador dos céus e a terra, por aquilo que foi criado, pelo homem que foi criado, por quadrúpedes, por aves, por tudo quanto é criação. O homem tem trocado a glória de Deus, o homem tem trocado Deus pelas coisas criadas. Não faça isso, por favor, meu irmão, porque senão a ira de Deus vai ser revelada dos céus sobre a terra, sobre a tua vida. E Deus não quer que você esteja debaixo da ira de Deus. Deus quer que você esteja debaixo do seu amor e da sua glória e da sua graça e da sua misericórdia, em nome de Jesus. A glória pertence somente a Deus. Em último lugar, um resumo de tudo aquilo que invadiu o coração de Satanás. No seu coração veio um desejo de ser semelhante ao Altíssimo. Ele falou, a Bíblia descreve: serei semelhante ao Altíssimo. Isso, até pensando do ponto de vista bíblico, teológico, é uma coisa impossível, porque ele jamais poderia ser igual a Jeová, o autoexistente, o Todo-Poderoso, o Senhor que conhece todas as coisas, o Senhor que é tremendo, glorioso, poderoso, o Senhor Criador dos céus e a terra. Nenhum ser criado pode jamais ser igual ao Criador. Fala comigo: nenhum ser criado pode superar ou ser maior do que o Criador, querido. Nunca tente ser igual a Deus, ou se igualar a Deus, ou ser o seu próprio Deus. Por exemplo, o ateu diz que não ama Deus, que não reconhece a Deus, que não crê em Deus. Só que sabe quem é o Deus do ateu? É o próprio eu dele, é o próprio homem.
Ele acha que ele é tão bom que não precisa de Deus, então ele se faz o próprio Deus. O ateu tem como Deus ele mesmo, ou o próprio eu. Querido, mas isso é algo impossível de se colocar do ponto de vista bíblico. É algo impossível de existir, mas Satanás desejou isso em seu coração. O seu propósito era de possuir autoridade sobre os céus e a terra. Nesse episódio que a Bíblia descreve, nesse trecho, a Bíblia diz que ele não conseguiu, e nós sabemos biblicamente, cronologicamente falando, que ele não conseguiu possuir os céus e a terra. A palavra Altíssimo na Bíblia significa possuidor do céu e da terra. Esse foi o desejo que invadiu o coração de Satanás, possuir os céus e a terra. Mas Deus julgou ele neste episódio, não apenas ele, 1/3 dos anjos que se revoltaram contra Deus. Mas é interessante que Satanás não desistiu do seu propósito. Satanás não desistiu do desejo que havia invadido o seu coração, da qual nós estamos vendo nesse episódio. Ele levou Adão a cair no mesmo erro. Fala comigo, Satanás levou Adão a cair no mesmo erro. Levou o homem a cair no mesmo erro. Se lembra o que ele disse para Eva? E sereis como Deus. Deus sabe que se comerdes desse fruto, sereis como Deus. O mesmo sentimento que ele teve, dizendo, sereis semelhante ao Altíssimo. Ele conseguiu seduzir, enganar, perverter, corromper o coração da mulher, de tal maneira que no coração de Eva veio um sentimento, eu posso ser como Deus. Eu quero me igualar a Deus. Ele enganou Eva, e com o pecado, a Bíblia diz, Satanás roubou a autoridade do homem sobre a terra. Fala comigo, com o pecado, Satanás roubou a autoridade do homem sobre a terra. Por isso que nós vemos tantas desgraças, tanto caos, tanta sujeira, tantas destruições, tantas calamidades. A Bíblia diz que o mundo jaz do maligno. Satanás governa como príncipe deste mundo, e a Bíblia diz que o príncipe deste século, deste mundo, tem cegado o entendimento das pessoas, para que sobre elas não venha resplandecer a luz do Evangelho. E aí está o nosso poder de oração, de orarmos, de intercedermos pelas vidas. É assim que Deus vai arrancar, através da intercessão, enviar seus anjos, arrancando toda espécie de cegueira, que Satanás tem lançado na mente, no coração das pessoas. Com o pecado, Satanás roubou a autoridade que Adão havia recebido de Deus, lá no Éden, para governar, administrar e ser o mordomo de todo o governo de Deus sobre a terra. Satanás roubou essa autoridade. Mas Jesus Cristo, com o seu plano tremendo de redenção, restaurou tudo isso, glória a Deus. Fala comigo, meu Jesus restaurou essa autoridade. E você, se você estiver numa posição em Cristo, querido, cheio de fé no seu coração, quando você orar, quando você liberar palavras de fé e de autoridade através da sua vida, você pode desfazer aquilo que o diabo está fazendo nessa terra. Você pode tomar de volta aquilo que o diabo roubou, através da autoridade do nome de Jesus. Você pode trazer de volta aquilo que o diabo tem roubado. Será que o diabo tem saqueado a tua família, querido? Você, pela fé e pela autoridade do nome de Jesus, você pode trazer de volta a sua família. Será que o diabo tem saqueado as tuas finanças? Você, pela fé e pela autoridade, você pode trazer de volta aquilo que o diabo tem roubado. O poder da restituição está conosco, está acessível a você. Será que o diabo tem acabado com o seu bem-estar e a sua saúde? Você, pela fé e pela autoridade que Jesus Cristo restaurou, pode trazer de volta a saúde que Deus tem para a sua vida. Amém? A chave de autoridade que o inimigo usurpador, ladrão, sem vergonha, roubou de mim e de você através do pecado,
pode ser restaurada através de Jesus, pode ser restaurada através da fé. Tome posse da autoridade que Deus te deu, querido, e desfaça aquilo que o inimigo está fazendo na tua vida, na tua casa, na tua família, nas tuas finanças. Você tem poder e autoridade, no nome de Jesus, de interferir no curso dessa terra, de trazer de volta aquilo que é nosso, aquilo que é do povo de Deus, aquilo que Deus nos deu no jardim do Éden, o governo desta terra, estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Qual foi uma das primeiras mensagens que Jesus pregou quando veio a essa terra? Uma das primeiras mensagens, o que ele disse? Arrependei-vos, pois vos é chegado o reino de Deus. O desejo de Deus é estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Mas como isso, pastor? Através da sua e da minha vida, em nome de Jesus. Amém? Quantos príncipes de Deus nós temos aqui, querido? Quantas princesas do Senhor? Glória a Deus, pastor. Amém, querido. Tome posse da autoridade que Deus te deu. Tome de volta aquilo que o diabo roubou. Vamos fazer um resumo de tudo aquilo que nós aprendemos nessa noite. Em primeiro lugar, guarde o seu coração de sentimentos malignos, presunçosos e rebeldes, querido. Guarda o teu coração. A Bíblia diz para mim e para você, sempre esteja fazendo uma autoanálise do seu coração. A Bíblia diz para mim e para você, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Vira para o seu irmão e fala: meu irmão, guarda o teu coração. Guarda o teu coração. Será que há ódio, há rancor, há raiva, há amargura, há falta de perdão no seu coração? Deus olha para mim e para você nessa noite e fala: meu irmão, guarda o teu coração, porque é dele que procede as fontes da vida de Deus, na sua vida e na vida de outras pessoas que vão beber de Deus através de você. O desejo de Deus é que de dentro de você flua rios de água viva, mas se você estiver cheio de sentimentos malignos, presunçosos, rebeldes, sujos, só vai sair sujeira e desgraça de você. Deus quer que você seja um canal de bênção, meu irmão. Outra verdade tremenda que nós aprendemos através desse estudo: não tente ser aquilo que você não é. Não tente tomar uma posição que Deus não te deu. Não tente fazer isso. Não viaje na maionese, como nós vulgarmente falamos, né? Não, sabe, seja realista, seja feliz com aquilo que Deus te deu, com a bênção, com a posição que Deus te deu, querido. Não tente ser aquilo que você não é. Isso é falta de personalidade em primeiro lugar. Isso é feio até. Esteja contente com aquilo que Deus, como você é, e com aquilo que Deus te deu, e com aquilo que Ele vai fazer na tua vida, e saiba que isso vai crescer a cada dia mais. As bênçãos de Deus vão crescer na sua vida. É uma coisa natural. Espere por Deus. Não tente se aloprar e passar na frente de Deus, se adiantar ao processo de Deus, que você vai dar com a cara na parede, meu irmão. Não tente ser aquilo que você não é. Não tente ocupar uma posição que Deus não te deu. Não fuja ou saia do propósito de Deus para a sua vida. Satanás vai fazer de tudo para te tirar dos caminhos do Senhor. Satanás vai oferecer eiras e beiras, bandejas de prazeres e deleites desse mundo para te tirar dos caminhos do Senhor. Ele vai fazer de tudo. Uma vez eu ouvi o Billy Graham, até acho que eu já falei sobre isso, mas foi uma frase que marcou o meu coração. Eu nunca mais esqueci. No meio de uma ministração do Billy Graham, ele falou assim: Satanás sempre tem um barquinho pronto para te levar para longe de Deus. Fala comigo: Satanás, você não vai me levar para longe de Deus, porque o comandante do meu barco é Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, meu querido? Jesus Cristo é o almirante do meu barco, que me leva a um porto seguro, porque o meu coração está confiado nele. Querido, não fuja ou saia do propósito de Deus, da missão de Deus para a sua vida. Amém? Não deixe que Satanás rasgue ou destrua o propósito de Deus para a sua vida, a sua família, as coisas valorosas que Deus te deu. Cuide disso. Cuide daquilo que Deus te deu. É o outro ponto. E cuidado
dentro daquelas coisas que Deus já te deu, cuidado, não troque as coisas criadas pelo Criador. Cuidado, porque as coisas podem te corromper. Quantas e quantas pessoas já se desviaram dos caminhos do Senhor, ou abandonaram o Senhor, por causa de coisas, bens materiais, riquezas, sabe, Deus começou a prosperar, de repente o cara subiu a cabeça, já achou que não precisava mais de Deus. Cuidado, meu irmão, cuidado, a sua prosperidade é para que você seja uma bênção, e para que você abençoe as outras pessoas, é para que você abençoe também o reino de Deus, para que você seja uma bênção, e não que as riquezas ou que a bênção que Deus te deu, se torne uma pedra de tropeço na sua vida. Cuidado, querido, cuide daquilo que Deus te deu. Se é a família, cuide da sua família. Se são coisas que Deus te deu maravilhosas, bem, riquezas, cuide disso, mas cuidado, porque as coisas podem corromper o teu coração. Lembre-se, Satanás foi corrompido pela sua beleza. Você jovem, não deixe que a tua beleza seja uma pedra de tropeço na sua vida, que você seja ganho como um troféu para os outros. Quantos e quantas jovens já se perderam, porque foram seduzidas por Satanás na vida de pessoas, e foram adquiridas como troféu, para homens maliciosos e maldosos. Cuide daquilo que Deus te deu, que tudo aquilo que Deus te deu, seja para a honra e glória dEle, amém? Rapaz, se Deus te fez bonito, se Deus te fez formoso, que isso não seja pedra de tropeço para você sair derrubando as pessoas na igreja. Cuidado com aquilo que Deus te deu, cuide com aquilo que Deus te deu, e cuidado, porque as coisas podem corromper o teu coração e te desviar dos caminhos do Senhor. Estabeleça o reino de Deus no seu coração, meu irmão, porque não há nada melhor do que sermos participantes do reino de Deus, e termos o reino de Deus no nosso coração. Fala comigo, o reino de Deus está no meu coração. Aonde está o Rei Jesus? No teu coração? O reino de Deus, a bênção de Deus, a glória de Deus, o Espírito Santo de Deus está com você. Que Ele seja o rei da sua vida, meu irmão. Não tente montar o seu próprio império, e não permita, em último lugar, não permita, como Satanás, que esses sentimentos, que essas motivações erradas assolem o teu coração, e fiquem ali escondidas nas recâmaras do teu coração. Não permita que sujeiras fiquem escondidas nas recâmaras ou nas salas do teu coração, meu irmão. Peça para que Deus sonde a tua vida, porque isso pode te corromper, isso pode destruir não apenas a sua vida hoje, como também o seu futuro, que Deus tem tão glorioso para você. Cuidado, não deixe nada escondido. A Bíblia diz em Provérbios 28:13, nós estamos encerrando, que aquele que encobre as suas transgressões, ele jamais prosperará. Você quer prosperar? Quantos querem prosperar na sua vida espiritual? Quantos querem prosperar em finanças? Quantos querem prosperar em tudo aquilo que fizerem diante de Deus? O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Você jamais prosperará se você esconder coisas nas recâmaras do teu coração. Cuidado, mas aquele que confessa e deixa, fala comigo, é confessar e abandonar. Se eu só confessar e não abandonar, a misericórdia de Deus não é sobre a minha vida, o perdão de Deus não nasce na minha vida, no meu coração. Para que o perdão de Deus seja derramado sobre você, você precisa confessar e abandonar, ou seja, deixar o pecado, tudo aquilo que está de errado na sua vida. Que no seu coração invada um sentimento como invadiu de Davi, no final do Salmo 139, Davi diz com todo o seu coração, ele diz a Deus: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Fala comigo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Fecha os teus olhos, coloca a mão no teu coração e fala: Deus, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, ó Deus,
e conhece os meus pensamentos. Ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém, meu querido? Fique de pé, coloque a mão no seu coração e feche os seus olhos. Eu gostaria de orar por você. Querido, saiba que durante essa semana o Espírito Santo vai estar ministrando essa palavra ao seu coração, que você possa ir comendo, mastigando, sabe, sendo alimentado e nutrido por essa palavra durante todos esses dias que se seguirão. O Espírito Santo vai estar mostrando ao seu coração, à sua vida, vai estar mostrando a você as coisas, motivações, sentimentos ou pensamentos que precisam mudar sobre a tua vida. Amém? Esteja aberto para aquilo que o Espírito Santo vai falar à sua vida. Esteja aberto para aquilo que Deus vai mostrar que precisa mudar no seu coração, nas suas atitudes, nas suas ações. Esteja aberto para a transformação que Deus quer trazer a você a partir dessa noite, em nome de Jesus. Você quer ser marcado por Deus, meu querido? Como é tremendo nós virmos a casa do Senhor e sermos marcados pela palavra de Deus. Saímos daqui encharcados com a glória de Deus, impactados com aquilo que Deus tem feito, com aquilo que Ele vai fazer. Cria uma expectativa no teu coração que grandes coisas Deus tem para você neste ano. Não fique estagnado na fé, não fique estagnado na sua vida espiritual, cresça cada dia. Sonde o nosso coração, ó Deus, a cada dia, Pai. Analise o teu coração, meu irmão, e peça perdão. Se o Espírito Santo já está mostrando a sua vida agora, fecha os teus olhos, fala para Deus. Talvez o Espírito Santo já esteja falando com a sua voz doce e suave ao teu coração, dizendo: filho, você tem feito isso e aquilo. Conserta diante do Senhor, confessa o teu pecado, abandone a partir de hoje, tome uma decisão de mudança, em nome de Jesus, e Deus vai te capacitar a vencer todo e qualquer pecado, meu irmão. Deus está sondando as recâmaras do teu coração e vai mostrar a você tudo aquilo que precisa mudar na sua vida, querido. Deus não quer nada escondido. Deus está passando a sua luz tremenda e dissipando da sua vida tudo aquilo que está atraindo as trevas ou qualquer poder maligno sobre você, em nome de Jesus. Amém. Pai, nós te pedimos nesta noite, Jesus, sonda os nossos corações, Pai, sonda os corações dos meus irmãos, Pai, ó Deus, e mostra, revela a cada um de nós todas as motivações impuras ou erradas que há no nosso coração, Pai, todo e qualquer sentimento que fere o teu coração, Pai, todo e qualquer sentimento que pode estorvar e atrapalhar a nossa vida espiritual, ou ser uma pedra de tropeço para o nosso crescimento, ó Deus, arranca toda e qualquer raiz de amargura, raiz de ódio, raiz de inveja, qualquer sentimento faccioso, ó Deus, qualquer raiz que venha prejudicar a obra de Deus e o agir do teu Espírito Santo em cada vida, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos uma unção de Deus, ó Deus, revelando aquelas coisas que estão ocultas nos corações, Pai, e trazendo mudança, trazendo arrependimento, trazendo transformação de vidas, Pai. Aqueles que estavam andando por caminhos tortuosos, que sejam, ó Deus, trazidos de volta pelo poder do Senhor, as tuas veredas aos teus caminhos, Senhor. Ó Deus, traga de volta aqueles que estão andando por caminhos errados, Pai. Lava-os pelo poder do teu Espírito e pelo poder do teu sangue, Pai. Transforma cada vida com o teu poder. Ó Deus, marca vidas nessa noite. Ó Deus, fala a cada um deles através do teu Espírito, Pai. Que seja uma ministração espiritual do teu coração, a cada coração, a cada vida, no nome de Jesus. Nós declaramos, Pai, a bênção do Senhor sobre cada um dos meus irmãos, para que eles possam prosperar esse ano, para que tudo aquilo que eles venham colocar as suas mãos, ou fazerem, ó Deus, que o Senhor abençoe e prospere no nome de Jesus, vierem a fazer,
que o Senhor possa prosperar no nome de Jesus, Pai, segundo a Tua graça e segundo a Tua unção que opera em nós. Ó Deus, supra todas as necessidades de todo e qualquer irmão que aqui está, Pai. Se for de cura, nós pela autoridade de Jesus, nós tomamos de volta aquilo que o diabo roubou. Ó Deus, manifesta a cura agora, nesta noite, em nome de Jesus. Ó Deus, sobre os corpos, todo mal, toda enfermidade, praga ou chaga, sai agora no nome de Jesus. Pelo poder e autoridade do nome de Jesus, nós declaramos isso. Enfermidade, bata em retirada agora, saia no nome de Jesus. Todos os grilhões e amarras do inferno sobre a vida dos meus irmãos, nós quebramos agora. Todo e qualquer embaraço financeiro está quebrado pelo poder e do nome de Jesus. Ó Deus, todo embaraço familiar, todo e qualquer problema provocado por demônios na vida, no meio das circunstâncias, no meio dos meus irmãos, nós quebramos isso agora pela Tua unção e pelo Teu poder. Nós tomamos de volta tudo aquilo que o diabo tem roubado e exercemos a autoridade e a fé que o Senhor nos deu, em nome de Jesus, crendo, ó Deus, que esta terra é nossa, que tudo aquilo que o Senhor nos conferiu é nosso, nós não vamos dar de bandeja a Satanás. Em nome de Jesus, restaura a saúde, restaura os corações, restaura ó Deus, os sentimentos, as emoções, traz equilíbrio emocional, equilíbrio espiritual, traz equilíbrio nos corpos, em nome de Jesus. Toda dor, todo sofrimento bata em retirada, tudo aquilo que não provém do Senhor, que provém das trevas, seja banido e retirado agora no nome de Jesus, pelo poder e a unção que existe no Senhor e que está sobre as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Amém, querido? Que durante essa semana, deixe que o Espírito Santo vá revelando e mostrando tudo aquilo que está no teu coração, amém? Esteja sensível à voz do Espírito Santo durante essa semana, porque Ele vai estar falando, vai estar mostrando a você